O aborto é um dos temas polêmicos mais discutidos atualmente no Brasil, ao ponto que os argumentos tanto das pessoas favoráveis como daquelas contrárias à legalização são variados e refletem posicionamentos distintos que se oscilam principalmente entre o feminismo, a medicina e a religiosidade. De modo que, num país de multiplicidade de ideias, costumes e tradições, o direito à vida pode ser algo considerado relativo, ou seja, varia de pessoa para pessoa a opinião sobre se o aborto ou não deve ser legalizado no Brasil. Um exemplo de opiniões distintas está em que há países mais desenvolvidos em que o aborto não é algo tão polêmico, enquanto há países com massa religiosa maior em que a legalização do aborto ainda é um tabu que cria desavenças ideológicas. Aí está a questão que divide diversas opiniões, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora também. Olá, tudo bom? A gente vai fazer uma entrevista sobre o aborto. Você seria a favor ou não da legalização do aborto no Brasil? Não, não seria. Então, por que a senhora acha que o aborto não se faz necessário? Porque é uma vida, apesar do fato do que acontecer, é uma vida, né? Certo. A senhora concorda que o aborto é uma questão religiosa? Não, eu não concordo que é uma questão religiosa. É que eu vejo porque é uma vida, né? A partir do momento que ele ali está no útero, que ele começa a se gerar, é uma vida. Então, todos nós querem viver, né? Todos quer viver. Então, por que não? Ele também quer ter a vida, quer viver. Então, eu sou contra. Agora, citando um caso de crianças ou mulheres vítimas de abuso sexual em que a gravidez se torna indesejada, a senhora seria a favor da legalização do aborto? Mesmo assim, não. Porque eu acharia assim que, por mais que ela foi abusada, que ela continua a gravidez, quando terminar ela dá para uma doação. Tem muitas pessoas que querem. Certo. Caso a senhora seja contra, como a senhora já disse que é, qual opção seria melhor para a criança e para a mulher em questão? Se for um aborto de estupro, assim, que a criança vai para um lugar doa para uma família que quer muito uma criança, para ela poder se sentir melhor. Não é bom, não é fácil, porque você vê, saber que tem uma criança ali que é de um aborto, que você foi afossada, não é fácil, mas fazendo um acompanhamento com o psicólogo, ela vai conseguir. Aí quando ela tem aquela criança, ela doa para uma pessoa que está querendo, entendeu? Tem muitos casal que está querendo uma criança, então eu acho mais certo. Se a mulher, ao se ver grávida e impossibilitada de abortar, ameaçar se suicidar, não será lícito deixá-la abortar a criança? Não, eu creio assim que ela tem um acompanhamento, né, com uma pessoa preparada para poder auxiliar ela, não deixar ela abortar, porque ela corre o risco também de morrer, entendeu, naquele momento. Então, e aí ela vai ter aquela criança e vai ser melhor, né? Vai ser melhor, ela pode doar aquela criança, por mais que ela não queira, entendeu? Ela pode dar uma doação para uma... Última questão, última pergunta. Aqui no Brasil, a senhora bem sabe que só pessoas de classe alta ou de classe média alta têm recursos para fazer o aborto seguro. Pensando nisso, a senhora não seria mais justo, na sua opinião, legalizar o aborto, pensando no bem-estar dessas pessoas pobres de classe baixa, que elas consigam realizá-lo? Não, eu não concordo. Eu não concordo, né? Porque eu creio que Deus dá o jeito de criar, não é preciso matar, porque ali você está matando, você está tirando uma vida. Você está tirando uma vida, então ele não tem culpa do que aconteceu, apesar que não foi um fato legal, não foi um fato de espontânea vontade da mulher, né? Foi um ato forçado, mas ele é uma vida, ele não tem culpa, porque eu creio assim que ela tem
até a criança e doa para algum lugar, para alguma família. Certo, muito obrigado. Olá, tudo bom? Você, como estudante do ensino médio, você seria a favor da legalização ou não do aborto no Brasil? Eu sou sim a favor da legalização. Então, por que você acha que o aborto se faz necessário? Porque, de fato, quando você ilegaliza o aborto, você não está proibindo o aborto de fato, você está eliminando locais para realização segura do aborto. O aborto ainda vai existir em qualquer beco, em qualquer local abandonado, sabe? De uma maneira nada segura. Só vai estar em mais mortes realmente e não vai derrubar o número de abortos. Certo. Então, tratando de religiosidade, o aborto, você concorda que é uma questão religiosa? O aborto é uma questão que realmente se mistura muito com a religião. Muitas religiões tentam comentar nesse quesito do aborto, mas eu realmente acho que, pelo bem da separação da igreja e do Estado, eu acho que fatores religiosos não deveriam contar mais do que no nível individual e pessoal. A lei deveria se manter separada disso. Em um caso em que você, obviamente, apoiaria o aborto, qual opção você acha mais viável, tanto para a mulher quanto para a criança em questão? Numa situação onde eu apoio o aborto, eu assumo que se a mulher quer de fato abortar e se a criança ainda não está num estágio muito maduro de desenvolvimento, eu acho que a escolha correta é a mulher realmente terminar essa gravidez do que essa criança ter que nascer e crescer em um lar que realmente não queria ela, que vai tratar ela mal. Certo, muito obrigado pela sua participação. Olá, tudo bom? A gente vai fazer algumas perguntas aqui em relação ao aborto. Você, no caso, seria a favor da legalização do aborto no Brasil? Não. Então, por que você acha que a legalização do aborto, no caso, não se faz necessária? Porque seria errado tirar uma vida. Se a mulher, ao se ver grávida, impossibilitada de abortar, ameaçar se suicidar, não será lícito deixá-la abortar para evitar-se um suicídio? Seria a mesma coisa com o bebê. Certo. Aqui no Brasil, só pessoas de classe alta ou as da classe média alta têm recursos para fazer o aborto mais seguro. Pensando nisso, não seria mais justo legalizar o aborto para que os pobres de classe baixa também possam realizá-lo? Sim, eu acho que deveria. Os pobres também, classe baixa, ter o acesso ao aborto seguro. Muito obrigada. Olá, tudo bom? A gente vai fazer umas perguntas aqui a respeito do aborto. E, no caso, a senhora seria a favor da legalização do aborto aqui no Brasil? Sim, eu seria a favor. Então, por que você acha que o aborto se faz necessário legalizá-lo ele? Porque tem muitos adolescentes, muitas pessoas que fazem um aborto clandestino, né? Aí isso vem causar a morte da pessoa, né? E era bom se fosse legalizado, mas se tivesse outro tipo de critério, né? Tipo assim, se fosse mesmo tipo caso de abuso, se a pessoa fosse abusada, estuprada, aí sim. Mas não se eu engravidei e quero fazer um aborto. Eu já não acho. Só se fosse caso mesmo grave, fosse legalizado em uma clínica especializada, que não fosse clandestino, que nem aqui no Brasil, é tudo clandestino, os abortos, né? Aí eu sou a favor da legalização. Certo. A senhora acha que o aborto é apenas uma questão religiosa? Sim e não, né? É sim e não. Porque... Porque o aborto esse é um assunto muito difícil, porque ao mesmo tempo que você vai abortar, você está matando uma criança, né? Mas também ao mesmo tempo, às vezes é uma criança de um estupro que tu não vai querer. Então é meio complicado. Eu acho que não é só questão religiosa, não. Tá bom. Caso você seja contra o aborto, no seu caso, qual opção você acha mais viável, tanto para a mulher quanto a criança em questão? Mais viável? A legalização? Se for legalizado, fazer o certo, né? Caso a pessoa seja abusada, estuprada, não querer ter a criança, procure uma clínica especializada, né? Quando for legalizado.
E eu também não aconselhava fazer aborto clandestino, porque causa a morte da pessoa. Muitas pessoas morrem fazendo aborto clandestino, né? Então, essa seria a melhor viação, né, para as duas causas. Tá bom,